Seria possível que uma potência estrangeira dominasse áreas estratégicas de um país sem sequer enviar um único soldado? Isso pode estar acontecendo bem aqui. Desde o início dos anos 2000, a presença chinesa no Brasil vem crescendo. A China comprava soja, comprava minério, comprava petróleo. Os políticos brasileiros, encantados com a entrada de bilhões de dólares em exportações, chamam isso de parceria estratégica. Mas não se tratava apenas de comércio. Era a primeira fase de uma operação muito mais ampla, o estabelecimento de uma rede de influência e dependência que, aos poucos, vem tornando o Brasil refém de um sistema dominado por Pequim. As empresas chinesas, nos últimos anos, não estão mais apenas comprando do Brasil. Elas estão comprando os meios de produção, as infraestruturas, as rotas e os ativos estratégicos do país. E esse vídeo não é um ataque aos chineses, e sim a ilusão de que podemos vender nossa soberania em parcelas e esperar manter a liberdade ao final do contrato. Pois hoje pode ser a China, ontem os Estados Unidos, no passado a Europa, e continuamos sendo apenas um país gigante e subalterno. Comecemos pela energia. Pouca gente sabe, mas os chineses já controlam fatias gigantescas do setor elétrico brasileiro. A State Grid Corporation of China, maior empresa de energia da China e uma das maiores do mundo, comprou em 2017 a CPFL Energia, uma das maiores distribuidoras de eletricidade do país, com atuação em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. A operação foi aprovada pelo governo federal à época, e hoje a CPFL pertence majoritariamente a um braço estatal do Partido Comunista Chinês. Além disso, a State Grid opera diretamente mais de 14 mil quilômetros de linhas de transmissão no Brasil, inclusive o sistema que liga a usina de Belo Monte, no Pará, ao Sudeste. Isso significa que a China tem acesso físico e técnico a dados estratégicos da distribuição de energia elétrica em território nacional. No setor de petróleo, a China está presente também, pois uma parte considerável do petróleo brasileiro já é explorada por consórcios com participação direta de empresas estatais chinesas. A China National Petroleum Corporation e a China National Offshore Oil Corporation são sócias da Petrobras em projetos do pré-sal. Mas o mais impressionante é o que está acontecendo com o território brasileiro. A China, através da China Oil and Foodstuffs Corporation, fundos estatais e a Syngenta, hoje de controle chinês, já controla, direta ou indiretamente, mais de 1 milhão de hectares de terras agrícolas no Brasil. Essa expansão se dá por meio da compra de empresas nacionais, arrendamentos com cláusulas sigilosas e participação em cooperativas e joint ventures. Em muitos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, agricultores que acham que estão vendendo para intermediários brasileiros, na verdade estão vendendo sua produção e muitas vezes suas terras para conglomerados financiados por bancos chineses. Além disso, boa parte da produção agroexportadora brasileira depende hoje de insumos, financiamento e logística operada por chineses. A Syngenta, maior empresa de defensivos agrícolas do país, hoje pertence ao grupo estatal Qin China. Isso significa que a maioria dos agricultores do Centro-Oeste e do Sul compra sementes, fertilizantes e agroquímicos de uma empresa controlada por Pequim. A COFSO, maior trader agrícola da China, tem dezenas de armazéns, silos e portos no Brasil. Compra direto dos produtores, financia safras, em muitos casos atua como banco, fornecendo crédito em troca de contratos de entrega futura. É um controle silencioso, mas profundo. O Brasil planta, mas não decide. Colhe, mas não negocia. Exporta, mas depende de quem compra, opera o transporte, fornece o insumo e dá o financiamento. O Banco da China, o Exim Bank e o China Development Bank são hoje os maiores financiadores de grandes obras e projetos de infraestrutura agrícola no Brasil. Isso significa que a dívida e os ativos atrelados a ela estão sendo progressivamente transferidos para instituições de outro país. A China Communications Construction Company é uma das principais interessadas nas concessões de portos brasileiros. Já participou da construção e modernização do Porto de São Luís e tenta expandir sua presença em Santos e Itaguaí. No setor de telecomunicações, a gigante Huawei domina mais de 50% da infraestrutura de redes de telefonia móvel e banda larga no Brasil. E embora o debate sobre a exclusão da Huawei do 5G
tenha ganhado força em países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, no Brasil, a empresa segue operando com amplo acesso a dados e redes críticas. Em 2022, um relatório da Agência Brasileira de Inteligência alertou para o risco de transferência de dados sensíveis por rotas digitais não auditadas. O relatório não citava diretamente a China, mas todas as características técnicas apontavam para a arquitetura de rede operada por empresas asiáticas. Tudo isso compõe um cenário que representa uma ocupação estratégica silenciosa. A China não precisa invadir militarmente o Brasil. Ela está comprando o território, os portos, a produção agrícola, a energia, o petróleo, os dados e a capacidade de decisão sobre as rotas comerciais. E tudo isso com o aval ou omissão do próprio Estado brasileiro. A China entendeu, melhor do que qualquer outro país, que é possível conquistar aliados em todas as esferas do poder brasileiro, sem precisar eleger ninguém. Basta financiar campanhas, oferecer linhas de crédito a governadores e prefeitos, facilitar a importação de equipamentos via embaixada e distribuir cargos de representação em câmaras comerciais e fóruns multilaterais. Governadores de estados como São Paulo, Maranhão, Piauí e Mato Grosso já assinaram memorandos de entendimento com províncias chinesas. Alguns incluem parcerias em educação, saúde e infraestrutura, muitas vezes sem supervisão federal. O risco disso? Criação de relações paralelas entre estados brasileiros e estruturas estatais da China, sem coordenação nacional, e com consequências imprevisíveis para a política externa. A China aposta também no campo do pensamento, da formação cultural e da influência institucional. Você já ouviu falar dos Institutos Confúcio? Em teoria, são centros culturais e educacionais voltados ao ensino da língua e cultura chinesa, sediados em universidades estrangeiras. Há dezenas deles espalhados pelo mundo. No Brasil, existem ao menos 10 em funcionamento, em universidades públicas e privadas de grande porte, como Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual Paulista, UPE, PUC-Rio, dentre outras. O problema não está em ensinar mandarim, nem em estudar Confúcio. O problema é quem controla o conteúdo. Os Institutos Confúcio são diretamente subordinados à Oficina do Conselho Internacional da Língua Chinesa, ou Hanban, órgão vinculado ao Ministério da Educação da China, mas com ligações diretas ao Departamento de Propaganda do Partido Comunista Chinês. Na prática, isso significa que esses centros não são apenas espaços de intercâmbio cultural. São braços diplomáticos do Estado chinês com a missão explícita de difundir uma imagem positiva da China, silenciar críticas e formar quadros simpáticos ao regime em setores-chave do país anfitrião. Organizações culturais, editoras, centros de pesquisa e até canais de mídia alternativo passaram a receber recursos de origem chinesa. É o chamado soft power com financiamento pesado. Um exemplo claro disso é a crescente presença de conteúdo pró-China em editoras acadêmicas brasileiras, especialmente nas áreas de relações internacionais, economia e política comparada. Professores e doutorandos são convidados a seminários pagos, com tradução simultânea e hospedagem coberta, promovidos por fundações chinesas como a China Foundation for International Studies e a Fudan Development Institute. Não é teoria conspiratória, é geopolítica aplicada, é guerra de influência por meio do sistema universitário e cultural. Estamos diante de uma realidade onde a soberania formal se mantém, mas a soberania prática esfarela. O Brasil ainda é uma nação independente, mas a cada ano torna-se menos autônoma, menos capaz de decidir os próprios rumos, mais vulnerável a pressões externas. E a tendência, se nada mudar, é que essa influência aumente. O Brasil, com sua abundância de terras, sua agricultura altamente produtiva e sua população pouco vigilante e sua classe política facilmente seduzida por investimentos, é o alvo perfeito para uma expansão silenciosa, profunda e duradoura. O Brasil precisa acordar. Precisa entender que parcerias econômicas não podem comprometer a soberania, que infraestrutura estratégica não pode ser entregue a potências estrangeiras, que dados e redes são ativos de defesa nacional, que universidades não são vitrines ideológicas de regimes estrangeiros. Ou o Brasil acorda agora, ou acordará amanhã, sem chão e sem saída.